Olá, gente, boa tarde. Então, havíamos falado de poesias, né? De poemas. Começamos a falar da personificação, né? Das figuras de linguagem. Lembrando que as figuras de linguagem são esses recursos, esses efeitos, né? Que nós utilizamos nos textos, nas palavras, nos sons, né? Na significação dessas palavras e para dar, né? A apresentar o texto, né? Produzir efeitos diversos, né? Sabemos que as palavras elas podem ter sentidos diversos, né? Dependendo da forma como ela é empregada no texto. E além disso, né? Nós temos ainda, né? Na utilização, né? Dos versos que são também associados às imagens, né? Os versos normalmente é o que a gente encontra na poesia visual, né? Que é sobre o assunto que nós vamos falar. Se nós estamos falando de poemas, né? De poesias, nós também vamos entrar no assunto relacionado à poesia visual. Então, o que seria poesia visual, né? Os versos eles se associam à imagem, a uma imagem, combinando palavras a uma sugestão visual, né? E aí a gente encontra, né, esses recursos também visuais, né, que nos ajudam também a entender, compreender os efeitos do texto, em textos diversos, em poesias diversas. Então eu tenho aqui o pássaro em vertical, né, do Neves, do Libério Neves. Então aí o pássaro em vertical, vamos ver como é que é esse poema. Cantava o pássaro e voava, cantava para lá, voava para cá. Então olha como é que ele é o pássaro, né? O pássaro cantava para lá, voava para cá. Então aí ele olha como é que ele utiliza também a posição aí dos versos, né? Como se fosse até o próprio pássaro cantando e voando, balançando, né? Na verdade, indo de um lado para o outro. Voava o pássaro e cantava. De repente, um tiro seco. Olha aí o que acontece com ele, né? Penas fofas, leve prumas, mole espuma e um risco surdo. Olha o que acontece aí com esse passarinho, né? De repente ele levou um tiro. Olha como é que ele, né? Ele sente esse tiro e aí o que acontece, né? Você imagina o tiro no passarinho e as penas fofas, né? Essas leves plumas dele que devem ter saído, né? A mole espuma, né? Do corpinho dele, um risco surdo norte-sul. Então aqui a própria, né? Um poema triste, né, na verdade, tadinho, ficou com pena do passarinho, né? Mas assim, acontece, né? Essas pessoas que caçam, né? Animais, enfim. É até uma coisa ilegal, né? Fazer essa prática. Mas aí ele fala assim, o que acontece aqui, né? Pelo visual a gente até percebe, né? Que na verdade, que o pássaro fez, né? Na verdade, o pássaro ele é atingido e ele cai, né? Norte-sul, esse norte-sul, a posição do norte-sul, né? Denunciando aí a queda do pássaro ao chão, né? Então a gente tem aí outro exemplo de poema visual, né? Quem você viu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Ovo. Aí ele utiliza até o próprio olho, né? O olho, os olhos e o bico da galinha, né? E aí parece até um ovo também, um ovo com uns riscos aí, né? Um ovo de óculos também. Ele se assemelha à galinha e ao ovo ao mesmo tempo, né? Então essa é a famosa pergunta, né, filosófica. Quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? E aí um exemplo de poema visual também. Esse é do Léo Cunha. Esse também é do Léo Cunha, né? O Léo Cunha é um autor muito interessante, né? Ele trabalha muito com essa questão também de poemas visuais, né?
Então aí ele tem gol de letra, né? A gente percebe que esse gol aí parece até uma letra, né? Parece a letra G, né? Se a gente for ver o G de gol, né? Gol de letra. E a letra, na verdade, a letra L, né? Pensando aí no caso da letra L, como inicialmente começa pela letra de letra, né? Na verdade, a própria letra está, na verdade, fazendo o gol no gol, né? No G do gol, né? A letra L está fazendo gol no G do gol. Olha esse, o pêndulo, né? O pêndulo no relógio. E aí vem uma questão da posição também, né? Do balanço do pêndulo do relógio, né? Do relógio de parede, os segundos brincam de gangorra. Olha só que interessante esse poema visual aí, né? Tá vendo que ele brinca, né, com as letras, com as palavras, né, com a posição delas que determina, na verdade, que a própria poesia, a própria arte se dá pela posição dessas palavras, né, pela maneira como elas se apresentam no texto. Para quem gosta de café, né, a gente tem essa outra. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Olha só que interessante, né? Ele constrói, né? Essa, na verdade, essa prosa, poesia, né? Ele começa a fazer uma narrativa aí na tarde fria de julho, né? O cheiro, ele começa falando, né? O que aconteceu nessa tarde de julho, né? Me pergunto já em prosa, existe, né? E aí é uma declaração, uma pergunta, né, que ele faz, né? Existe coisa mais gostosa, né, do que o cheiro do café, ou a tarde fria, ou, né, o gosto do café. Então tudo uma sinestesia por trás, né, uma sinestesia, o cheiro, né? Essa questão do bullying reluzente, né? Da questão que transmite ao leitor, né? Essa visualização, né? Da própria prática do café, né? Do ato de fazer café. Olha esse que interessante. O infinito dos seus olhos me faz encontrar, o infinito dos seus olhos me faz encontrar. Então, ele continua fazendo a mesma, né? Não tem fim, né? O fim é o início é o fim. Olha como é que é interessante esse. Esse próprio símbolo é o símbolo do infinito, né? Olha esse do Augusto de Campos, né? Lixo, luxo. Se vocês forem perceber, né, a princípio a palavra lixo aí, mas se você for perceber, né, em cada formação dessas letras aí, há a palavra lixo, luxo, né, na verdade. Há a palavra lixo, e cada palavrinha, né, que forma essas letras maiores, está escrito luxo, né? Então, luxo é lixo, luxo, 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 luxo. Então, se a gente for pensar, né, o luxo e o lixo, né, faz a gente refletir muitas coisas, na verdade, né, o que tem de valor, né, o luxo, né, na verdade a vida luxuosa é um lixo, né, é algo que né, é uma crítica que ele faz, né, algo que são coisas, há coisas que são desnecessárias, né, que são lixos mesmo, né, na verdade. E olha esse de Ronaldo Azeredo. Então ele utiliza aí o V, né? O velocidade. Olha que interessante, né? Esse V aí também dando uma certa
além da parte visual, né? Esse né? Velocidade. É muito interessante. Além dessa parte visual, a parte sonora também, né? A palavra ver, né? Que também dá uma... indica, na verdade, o som, né? Você imagina o som de um carro, né, ou de uma moto, que faz realmente esse barulho, essa literação, né, na verdade essa onomatopeia, né, também pode ser, né, desse som aí que é representado pela essa letra V, né, que representa esse som de velocidade. Então aí, né, se a gente for perceber, a poesia visual, ela vai se caracterizar por fazer, né, por valorizar não só o conteúdo e a linguagem verbal, né, não vai se apropriar só da linguagem verbal, mas também de elementos visuais, né, por isso que são chamadas de poesias visuais, né. Essa representação literária brinca com a disposição das palavras, apresentando diferentes elementos gráficos para criar a relação entre conteúdo e a forma e possibilitar diversas interpretações. Por isso não possui estrofes e versos bem definidos. Então ela é ausente, na verdade. Ela não se preocupa, na verdade, com estrofes ou com versos, né, propriamente. Ela se preocupa mais com recursos visuais, né, mais com elementos visuais, vamos dizer assim, né. Há também que considerar a questão do concretismo, né? Em 52, o poeta Haroldo de Campos e Augusto de Campos, né, os poetas Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pignatari, representaram os brasileiros por meio da antologia chamada Nós Grandes, né? Os primeiros exemplos do que seria classificado como poemas pré-concretos, na verdade, né? Anos depois, em 1956, teve o início oficialmente no Brasil, né, um movimento chamado concretismo. Se vocês quiserem até pesquisar, na verdade, o que foi o concretismo, né, que transformou diferentes formas de arte, como a música, artes plásticas, a poesia também, né. As obras literárias desse movimento apresentam como característica principal a relação entre elementos verbais e visuais, né, abolindo os versos e a pontuação usual, explorando todo o espaço do papel sem limitações, né? Os concretistas apresentaram a valorização da forma e da comunicação visual, além da preocupação com o conteúdo, né? Então o concretismo, né? E aí a gente tem esses exemplos, né? Esse, por exemplo, de Ronaldo Azeredo, né? Mas as outras poesias, por exemplo, o do lixo, né, que é o do Augusto de Campos, né, e entre outras poesias do Augusto de Campos também, né, e aí ele trabalha também, né, teve início, né, oficialmente no Brasil, nessa década aí de 50, né, basicamente em 56, o chamado concretismo, né, então aí só para questão mesmo de para vocês ficarem informados em relação a isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? E aí a gente faz essa troca aí com as interpretações de vocês, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.